Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Amor contra o Alcoolismo. Nesse podcast, nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Luiz Genari. Eu sou o Vitor Blasius. E o tema do podcast de hoje é como fazer quem você ama controlar a bebida. Vitor, o fato de uma pessoa não conseguir controlar a bebida, isso por si só, é um indicativo de que a pessoa é alcoolista? Sim, é um indicativo de que a pessoa pode ser alcoolista. Como assim pode ser alcoolista? Vamos imaginar o seguinte cenário: uma pessoa planejou sair de casa para beber algumas cervejas com os amigos. Vou sair de casa, ou enfim, agora com a quarentena, né? Então não sai de casa. Mas planejou que vai beber de alguma forma. E vou beber 2 cervejas. E quando vê, a pessoa acaba bebendo, sei lá, 6, 8, 10. Ela planejou beber 2, ou a ideia era beber 2, mas acabou perdendo, vamos dizer assim, o controle daquele consumo de álcool. Isso é e por mais que muita gente possa, o álcool por si só ele possa causar isso raramente para algumas pessoas, né, em pouca quantidade, né, pode acontecer com uma pessoa que não é alcoolista perder o controle. Mas perder o controle é um sinal de alcoolismo. Né? Muita gente fala assim, mas a pessoa está começando a beber e aí ela acaba perdendo o controle com muita facilidade e aí por conta disso ela acaba... Tá, mas me diz uma coisa, é considerado alcoolista a pessoa, para ser considerado alcoolista a pessoa tem que perder o controle toda vez que ela bebe? Ou uma vez, igual você falou, tem gente que perde de vez em quando? Como que é isso? Olha, se a pessoa, para ser alcoolista, tem essa ideia, né? Já que eu falei que um dos sintomas do alcoolismo é perder o controle, a pessoa pode achar assim que para ser alcoolista, toda vez que a pessoa vai beber, ela vai perder o controle. Isso não é verdade. Ela pode ser alcoolista e perder o controle da bebida em alguns momentos, e em outros ela, de fato, não perder. Ela conseguir manter o controle do consumo de álcool em algumas situações, em alguns momentos. Né? E mesmo assim, tendo problema de alcoolismo. Mesmo tendo problema de alcoolismo. Então, voltando ao raciocínio. Então, o alcoolista, ele tem a tendência de perder o controle da bebida quando ele bebe. Mesmo que ele fale, vou ali no Natal em família e vou beber só 2 cervejas. Sim. A tendência é que ele tome a primeira, a segunda e daí pensa, ou nem pensa, quando vê já tomou 10. Isso. E sem ser algo planejado. Sem ser algo planejado. Sem ser algo desejado, inclusive. Tá. Ao longo do tempo até pode ser, mas, poxa, o fulano já nem planeja mais. Às vezes ele não planeja mais porque já está acostumado a perder o controle. Né? Daí ele já não conta mais porque fica desagradável imaginar que está perdendo o controle. Né? Então isso é como se fosse uma coisa assim, esperada da doença do alcoolismo. É esperado da doença do alcoolismo. E por que é importante o familiar saber disso? Porque a gente precisa entender o porquê que isso acontece. Tá, por que isso acontece? Acontece pelo seguinte, pela forma com a qual, para a gente entender isso de uma forma não moral, não preconceituosa, vamos dizer assim, não superficial, a gente precisa entender como o álcool age no cérebro, como o cérebro funciona. E o que acontece? Tem uma parte do cérebro que é a parte responsável pela tomada de decisões. Né? Que a pessoa pensa, raciocina, planeja, decide, toma decisões. E agora, tem uma outra parte do cérebro um pouco mais para baixo, que é a parte relacionada ao centro de prazer do cérebro, que ele é ativado quando a pessoa bebe. Tá. Agora, esse centro de prazer ele pode ser estimulado de várias formas. Uma dessas formas é com a substância química, o álcool, né, agindo no cérebro. Agora, quando a pessoa bebe e tem uma tendência a ter alcoolismo, o que acontece? Ativa no cérebro uma outra área, né, que é chamado estriado dorsal. E essa área ela está ligada a comportamentos compulsivos. É uma área um pouco mais longe daquela parte do cérebro que raciocina, que planeja, que decide. Então quer dizer o quê? Quando o alcoolista começa a beber, essa área que planeja, ela tende a rebaixar, ela funciona menos. Tanto que uma pessoa quando bebe ela fica impulsiva, tanto que ela bebe, ela diz coisas que ela não diria normalmente, que acontece até a ressaca moral, vamos dizer assim, né? Então,
essa área do controle de impulsos fica fraca quando a pessoa está sob efeito de álcool. E fica forte, ainda mais no alcoolista, essa outra área, que é o estriado dorsal, que leva a um comportamento compulsivo, que a pessoa fica fazendo sem se dar conta, se perde no tempo, assim, acaba seguindo aquilo de uma forma muito difícil de controlar. Eu gosto de colocar da seguinte forma, como se fosse assim, o alcoolista bebeu a primeira, ele já não é mais aquela mesma pessoa, né? Tem até um dito popular que fala, eu bebo pouco, né? A piada que diz assim, né? Mas quando eu bebo, o pouco que bebo me transforma em outra pessoa e essa sim bebe muito. Esse é um dito popular que explica um pouco o funcionamento do álcool no cérebro de um alcoolista. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. A decisão de parar de beber, ela vai nessa área do cérebro que é mais racional. Mais ou menos, mas é um pouco mais para isso. E depois que a pessoa bebeu, aí a decisão de tomar a próxima vai nessa área que é menos racional do cérebro. Exato. E a pessoa acaba agindo de uma forma mais impulsiva e tende a beber mais, não por falta de consideração aos outros. É porque assim, só a gente pensar um pouco, né? Uma pessoa que bebeu, ela está mais apta a tomar boas decisões ou menos apta? Eu acho que fica óbvio. Uma pessoa que bebeu, ela passa a estar menos apta, né? Você vai fazer uma cirurgia. Você faria uma cirurgia com um médico que recém bebeu? Você vai andar de avião. Você andaria de avião com um médico que acabou de beber? Não. Acho que qualquer pessoa, em sua consciência, diria que não. Um piloto que acabou de beber. Você falou médico. Médico? É um piloto que acabou de beber. Então, essa é a ideia. Por quê? Porque algumas das coisas que acontecem são essas. O planejamento fica pior, a decisão não fica tão boa, a impulsividade aumenta. Então, e ainda mais quando é o alcoolismo, se o familiar não entender isso, ele vai começar a tentar buscar que o alcoolista controle o álcool, controle a quantidade que ele bebeu depois que ele já começou a beber. Por exemplo, beber socialmente. Por exemplo, tentar, vou sair para... sair, né? Fica muito na cabeça isso. Mas vai jantar com a esposa, ou vai jantar com a família e vão tomar algumas taças de vinho e querem ficar por isso mesmo. Mesmo que o alcoolista consiga isso de vez em quando, isso é pedir demais. Porque muita gente vem me perguntar, Vitor, e é uma pegadinha o podcast de hoje, né? Como fazer que você controlar a bebida? É uma pegadinha por quê? Porque muita gente me pergunta, Vitor, como eu faço para o meu familiar controlar a bebida? Tem um jeito. Ele parando de beber. E aí o foco vira esse. Porque se o familiar não entende isso, ele vai tentando fazer com que o alcoolista aprenda a beber. Mas o problema não é aprender a beber. E não é desaprender a beber. Não é uma coisa aprendida. É uma coisa por conta do funcionamento cerebral que é o que acontece quando ele está com essa doença, a partir dessa doença do alcoolismo. E também é importante, eu acho, né, que é importante o familiar saber dessa diferença, né, porque às vezes ele pode acabar achando que é uma sem-vergonhice, que o alcoolista tá de sacanagem, que ele não gosta mais da família, que ele prefere os amigos do bar, né? Se ele não souber diferenciar que não tem beber socialmente, ou não bebe mais, ou não tem como controlar. Não tem como controlar. Só que isso parece tão óbvio falando assim, mas eu gosto de a gente explicar porque as pessoas confundem. Porque muita gente até escuta o que a gente está falando, mas talvez não entenda no seu dia a dia, porque o que ela enxerga é menos claro. Como assim? O que as pessoas confundem? Por exemplo, para o alcoolismo acontecer, a pessoa não nasce, agora é alcoólatra. Aí toma a primeira dose, pronto, já está todos os sintomas do alcoolismo estabelecidos. Não. Até com algumas pessoas acontece, mas é a exceção. A maioria das pessoas demora um tempo, demora alguns anos bebendo para começar a estabelecer a síndrome do alcoolismo. São vários sintomas, entre eles perder o controle sobre a bebida. E o que acontece? Vamos imaginar assim, para homens, olha como é que costuma acontecer, na média, tá? Estatística. Para homens, a média que leva para uma pessoa começar a beber e desenvolver a síndrome do alcoolismo costuma levar vários anos. E quando é homem, geralmente ela bebe pesado durante um tempo, mas de um ano para o outro, aí piora muito mais. É um início mais marcado o alcoolismo. Quando é para mulher, é um pouco mais gradual. Mas vamos imaginar que um homem bebeu durante 5 anos e daí, beleza,
quebrou aquele ciclo lá, chegou a desenvolver o alcoolismo. Isso não volta mais. Não tem ex-alcoolista. Tem alcoolista que está em recuperação. Só que aí o que acontece? Às vezes o alcoolista para de beber, fica um tempo sem beber, e aí quando ele vai voltar a beber, na primeira vez, para ele desenvolver essa síndrome, levou 5 anos. Vamos imaginar. Se ele parar de beber e voltar a beber, é possível, para a maioria das pessoas, conseguir beber moderado durante algumas semanas, durante alguns meses. Durante algum período. Durante um período. Menor do que 5 anos. Bem menor do que 5 anos. Tá, entendi. Então, assim, mesmo... Porque eu vejo, assim, muito frequente as pessoas comentando, assim, nas suas lives, enfim. Ah, o meu marido bebia pesado, ficou 5 anos sem beber e agora voltou pior do que nunca. Eu escuto também assim, ó, meu marido bebeu 5 anos, ficou 5 anos sem beber e agora voltou a beber e a gente passou 3 meses bem. Aí, não sei o que aconteceu, do nada ele começou a piorar. Não é do nada. Então ele ficou 5 anos sem beber, aí voltou a beber aos poucos socialmente. E rolou, durante alguns meses 3 meses ali, e de repente, ladeira abaixo. De repente, ladeira abaixo. Não é que... É porque eu tava pensando que era diferente. Tava pensando que aí ficou 5 anos sem beber, aí quando voltou a beber já... Isso pode acontecer em casos mais graves. Porque daí quando é igual você falou, que a pessoa volta a beber moderadamente, entre aspas, né? E daí depois acontece uma piora, é muito... Acho que confunde muito a cabeça do familiar, né? Total. Aí ele fica, nossa, mas será que ele é alcoolista mesmo? Será que ele é doente? Será que ele é um safado sem vergonha? Né? E sendo que, na verdade, o que você está explicando é que esse é o funcionamento natural e normal, típico do alcoolismo. E aí, imagina só, se pro alcoolista, porque pensa só, o alcoolista ele desenvolve, né, ele tem o alcoolismo, então ele bebe muito, né, ele bebe, ou bebe de uma forma problemática, mesmo que seja com intervalos longos, né? Mas mesmo assim, ele tem aquele apreço, às vezes, pelo álcool. Ele tem como se fosse uma paixão pelo álcool, é como se fosse um amor bandido. A maioria dos alcoolistas não odeia beber. A maioria dos alcoolistas adora beber. E aí a notícia para ele é qual? Cara, você não vai mais poder beber. Nunca mais. Isso é forte. Isso assusta. É um luto, né? É um luto. O alcoolista vive um luto. Então, assim, ó, o alcoolista às vezes pode se debater um pouco com essa ideia, porque ela é forte. Se o familiar se debater também com essa ideia, aí o caldeirão pega fogo. Porque muitas vezes o familiar também demora a cair a ficha de que não vai rolar beber socialmente, não vai rolar beber moderadamente. Sim. Até porque o alcoolista, ele é muito enfático em, não vou parar de beber. Começa assim, né? Então vou beber menos. Daí a esposa fala, então vai beber menos. É como se começasse essa atuação, essa enganação de que não, agora ele vai começar a controlar. E não existe. Vou te dar um exemplo. Uma aluna minha me contou que no... Halloween? Não, no Réveillon. Réveillon. É que tem uma que é do Halloween. Tem do Halloween também, mas do Réveillon. O que aconteceu? O marido dela teve uma recaída no Réveillon. E aí a família viu, aquilo lá foi horroroso. A família tá começando a se dar conta, né? Já que ele tem alcoolismo. E aí a família dele pensou, olha, viu que o alcoolismo dele tá feio. Olha só o que tá acontecendo, coisas ruins. E a família dele chegou a falar assim, olha, eu acho até que vai ter que internar. Porque, poxa, ele tá tão mal que, meu Deus do céu. Isso à tarde. À noite, estavam bebendo vinho com ele. Porque, como se fosse normal. Como se fosse, o problema é que ele exagera. Isso, a incoerência, é que ele perdeu o controle. O problema é que perdeu o controle, mas agora está controlado. Então essa incoerência, que se o familiar não entender isso, ele vai acabar caindo nessa armadilha, vai ser muito desastrosa, né? Sorte que essa minha aluna, daí ela segue agindo e fazendo a parte dela bem, e olha o que acontece. Mesmo a família toda agindo errado, ele começou agora a se dar conta de que a família de origem dele não ajuda. E ele está procurando melhorar e evitar momentos de bebedeira com essa família, e não encontra mais com a família, não quer mais encontrar com a família, porque ele próprio está se dando conta. Ele nunca queria parar de beber, e agora ele próprio está se dando conta e está evitando essa família, a parte da família que atrapalha, né?
Sim. Enquanto ele não está pronto ainda para poder encarar essas coisas. Isso Né? que eu ia falar, tipo, não que ele nunca mais vai poder ter contato com a família, mas num primeiro momento talvez seja interessante até ele ficar mais firme nessa decisão de não beber mais. Não só na decisão, mas de controle de impulsos, né? Porque quando o alcoolista para de beber, ele passa algumas semanas ou meses tendo dificuldade de controlar o impulso. Ele precisa começar evitando alguns lugares, até ele poder estar mais maduro, alguns gatilhos, né? E aí o que acontece? Quando o familiar às vezes se ilude também, tentando pedir para o alcoolista beber menos. E isso até soa que funciona. Eu escuto muita gente falar que, Vitor, mas olha só, eu pedi para o meu familiar beber menos. Parece que a coisa aqui em casa melhorou um pouco. E o que acontece? É uma lua de mel que ocorre. Como assim, lua de mel? Porque quando o alcoolista ele começa a perceber que ele pode continuar bebendo de alguma forma, sem ter prejuízo, por exemplo, sem a esposa enchendo o saco, sem ter problema no trabalho, sem ter ressaca, sei lá. Se ele tiver uma oportunidade, se ele imaginar que é possível ele seguir bebendo sem ter prejuízo, ele vai se agarrar a essa ilusão. E se o familiar também se agarrar a essa ilusão, ele vai estar vivendo uma lua de mel, uma bomba relógio prestes a explodir. Vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, teve uma mulher que ela foi responsável por começar um movimento social, criar grupos de apoio, uma associação americana, para alcoolistas aprenderem a beber moderado. E aí o que acontece? Depois de um tempo, angariou vários fãs, né? Porque o que mais tem é gente querendo alcoolistas... Vários fãs alcoolistas. Claro, porque quer negar o luto, né? Poxa, eu quero imaginar que eu vou poder voltar a beber normal, moderado. Só que o que acontece? Então teve vários adeptos. Claro que isso foi altamente criticado e tal, mas seguiu durante alguns anos isso. E o pessoal lá dizendo, não, a gente está conseguindo, agora a gente bebe moderado. E aconteceu... Para você ver o nível da escravidão do vício, né? A pessoa tem que se reunir para conseguir beber moderado. Se isso não é uma doença... Pois é, o problema é que beber moderado não existe. Não cria evolução no alcoolismo. Isso. Não cria evolução. E olha o que aconteceu. É triste essa história porque aconteceu uma coisa muito dramática. Essa mulher, ela bateu o carro e atropelou e matou 2 pessoas, dirigindo alcoolizada, com álcool no sangue 3 vezes maior do que o nível permitido. E aí... Nos Estados Unidos, porque no Brasil é lei seca. Nos Estados Unidos é lei seca. Nos Estados Unidos eu não sei como é hoje, mas na época era 3 vezes maior do que o nível sanguíneo aceito, né? E aí o que acontece? Ela teve várias penalidades por conta disso, e aí depois ela saiu e reconheceu publicamente, se retratando, dizendo, olha, eu estava enganada, eu estava me iludindo. E daí, quando você perguntou para mim, por que o familiar tem que entender isso? Porque, cara, se é difícil para o alcoolista entender isso, se não cair a ficha para o familiar, ele vai ficar vivendo luas de mel, e aí a bomba vai explodir, e aí vai começar a se desesperar, porque isso é o que mais acontece. O familiar também se ilude com estratégias que não levam para um amadurecimento, aí a coisa explode, porque o que eu prego aqui? Eu quero levar as pessoas, né? O método ACA ele foi construído, e é o que ele faz, ele é feito para criar uma sobriedade madura. Ele é feito para o familiar não precisar ficar correndo atrás do alcoolista para que ele pare de beber. Ele é feito para o familiar dormir à noite, não ficar se preocupando com o final de semana. É para o familiar ver o alcoolista comprometido em parar de beber. E se você usar uma estratégia miojo, eu gosto de falar estratégia miojo é o quê? 3 minutos. 3 minutos. É uma estratégia qualquer, uma estratégia de baixa qualidade. Miojo é comida? Discutivelmente é comida. Eu já comi muito na faculdade, quando eu fazia cursinho, eu já comia muito miojo, mas tenho certeza que não alimenta. Então, uma estratégia miojo não vai alimentar, não vai dar maturidade, não vai fazer crescer firme e forte. Se o familiar deseja criar um ambiente de sobriedade para poder conviver com a pessoa que ama, sóbria, com uma sobriedade madura e firme, eu recomendo que abandone a ideia de se iludir com um bebê moderado. Tá, mas aí que tá o problema. Tem muitos familiares que não têm esse desejo de criar um ambiente de sobriedade. Será? Né? Eu acredito que sim. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do chat. Uma pergunta que fizeram aqui. E quando a pessoa bebe todos os dias, não consegue ficar sem beber, é considerado alcoolista? Como assim? Ela bebe todos os dias e não consegue ficar nem um dia sem beber. Ela está perguntando se é considerado alcoolista.
Eu vou te dizer que essa informação é insuficiente para dizer que é alcoolista. Ela bebe todos os dias. Não consegue parar de beber ou não quer parar de beber? Ela falou não consegue ficar sem beber. Se não consegue, sim, é alcoolista. Agora, beber todos os dias não é igual a ser alcoolista. É possível, é provável, mas não Mas necessariamente é porque assim, partindo do pressuposto que essa pessoa tá aqui, que é um familiar, e que se ela chegou até aqui num podcast que fala sobre como fazer quem você ama parar de beber, você pressupõe que é porque existem prejuízos no relacionamento com os filhos, enfim. Cara, né? Então, precisa muito menos que isso pra gente... A pessoa ainda está se perguntando se é alcoolista, entende? Então, assim, será que ela quer um ambiente de sobriedade? Porque não interessa muito se é alcoolista ou não. Se a bebida incomoda ela, ela já deveria estar querendo esse ambiente de sobriedade. Não, e eu vou te dizer, existe um questionário cientificamente validado pra gente entender, será que a pessoa tem alcoolismo? E ele é muito fidedigno, é muito real, assim, quando a pessoa preenche esses critérios, tem uma grandíssima chance de ser alcoolismo. E sabe qual que é um critério forte deles? São 4. Qual critério? Quando o familiar se incomoda com o jeito que aquela pessoa bebe. Acabou! É um grande critério. Com certeza. Um se critério... tá dando problema... se chama CAGE. Esse questionário CAGE. Que são grandes sintomas. Para você ter uma ideia, os outros itens são: a pessoa bebe quando acorda, a pessoa se sente culpada quando bebe e a pessoa sente necessidade de diminuir. São os outros 3 critérios. Um critério enorme, tão forte quando beber ou acordar, é o familiar se incomodar. Então, se o familiar está incomodado com o jeito que a pessoa bebe, é um alerta vermelho. Olha, se você está incomodado, você já tem o que é suficiente, você já tem informações suficientes para entender que você está vivendo uma situação séria na sua casa. Não é normal você se incomodar. Mas tem gente que se engana. Se incomoda é porque está dando problema, se né? Se incomoda é que está dando problema. E se está dando problema, as chances são de que é da doença do alcoolismo. Aí outra pessoa perguntou assim, doutor, e se ele consegue ficar um dia sem beber? Ele é alcoolista? Olha, se ele ficar 2 anos sem beber, ele ainda pode ser alcoolista. E 10 anos? Pode ser alcoolista. E 20 anos? Pode ser alcoolista. E 30? Pode ser alcoolista. 50? Pode ser alcoolista. Uma vez alcoolista, nunca mais não é alcoolista. Ele pode ficar 30 anos sem beber. Mas é o seguinte, é porque a pessoa daí cai naquele estereótipo. Não, o alcoólatra é aquele que bebe todos os dias. Isso. Mas não é. Não é. A maior parte não é. 90% não é. E outra coisa que é interessante, você falou, qual a importância do familiar entender isso? Isso. Que teve uma outra situação que é o seguinte, não, uma mãe... Só um pouquinho, é porque assim, no chat tá todo mundo querendo saber do questionário, porque a questão agora virou se é ou não é alcoolista, para você ver como aquela questão se ela quer mesmo o ambiente de sobriedade que eu falei antes, ela é real. Porque se é tão importante assim a pessoa saber se é ou não alcoolista, significa que ela só vai querer um ambiente de sobriedade se ela tiver certeza por A mais B? Eu não acho que é isso. Você acha que é o quê? Eu acho que ela quer o quê? Ela quer ter uma opinião técnica para esfregar na cara do alcoolista e dizer, olha, viu? Eu assisti uma live e provaram lá que você é o alcoólatra. Olha só esse questionário, eu vou esfregar na sua cara esse questionário para provar que eu tenho razão. Achando que isso vai ajudar. Não faça isso. A não ser que você queira, você tá aqui de brincadeira, né? Se tiver de brincadeira... A não ser que você não queira que a pessoa que você ama pare de beber. Não se apega nisso. E eu já falei os critérios aqui. E é para você entender. Se você está assistindo isso, você já tem tudo que você precisa para entender. Chat! Você já tem tudo que você precisa para entender. É porque, assim, eu acho importante os familiares verem da seguinte forma. Se você chegou até aqui porque você viu um vídeo falando, olha, você está cansado de ver seu marido bebendo demais, a pessoa que você ama bebendo demais, é porque já existe um problema. Total. Não é mesmo? Total. E isso já é suficiente. Assim, é isso que a gente está tentando trazer aqui. Sim. Que você está tentando trazer aqui. E é o seguinte, beber moderado. Só a ideia de pensar que eu preciso que o meu familiar beba menos, acabou. Você já está vivendo um problema de alcoolismo na sua casa. Seja por saúde, seja por relacionamento, seja por qualidade de vida. Seja por perigo de dirigir e beber. Seja por pressão alta e beber. Isso. A gente está falando aqui da doença do alcoolismo. Eu não me lembro uma vez, sinceramente, eu não me lembro uma vez que alguém me perguntou se era alcoolista ou não, e não era.
Porque geralmente... porque se tem essa dúvida... Geralmente o que acontece é o oposto. Geralmente o que acontece é a pessoa vive com o alcoolista e nem se pergunta se é. Como assim? A pessoa vive há 20 anos, o meu marido, ele não me ama. E aí você vai conversar, mas o seu marido está doente. Não é que ele não te ama. Ele te ama, mas ele tá doente. Por isso que parece isso. Ele tem sintomas do alcoolismo. Tem até uma live minha que eu explico o que o familiar precisa saber sobre a doença do alcoolismo. Até recomendo que você que está ouvindo isso, se dê uma olhada nessa live, que eu falo de sintomas mais específicos do alcoolismo que fazem a pessoa não achar que é alcoolismo. Entendeu? Daí o que acontece? Muitas vezes o familiar, ele vive com o alcoolismo em casa e nem percebe. Quando você começou a suspeitar, acabou, você não precisa mais nada. Entendeu? Você não precisa mais nada. Você já tem o que é suficiente. Se o alcoolismo, se o jeito que a pessoa que você ama bebe te incomoda, te atrapalha, te preocupa, acabou. Você tem tudo o que você precisa para usar estratégias, para fazer essa pessoa parar de beber e poder conquistar um relacionamento melhor, poder conquistar a qualidade de vida, poder conquistar uma vida de sobriedade, porque o alcoolismo mata. Independentemente, se você tiver as estratégias certas, as habilidades certas, as habilidades, né? Habilidades, né? Porque não adianta desejar. Você, mesmo que a pessoa não queira hoje, porque daí você consegue influenciar a pessoa a querer parar de beber, né? Que eu vi que tem pessoas perguntando, mas e mesmo se a pessoa não quer parar, né? Isso. Sabe o que está acontecendo, eu acho? Tá vindo muita gente nova. E eles estão chegando agora. Seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo você que está chegando agora. E é o seguinte, eu acabei de contar para vocês uma história de uma aluna minha em que a família toda bebia. E a família toda achava, a família de origem dele, né? Ela é casada com ele. Ou tá para casar. Parece que vai sair o casório esse ano. Mas é o seguinte, a família toda dele age errado. Ele não queria parar de beber de jeito nenhum. Não achava que tinha problema nenhum com álcool. E ela começou a aplicar as estratégias, né? Começou através dela, a mudança única foi dela. Os amigos continuaram. No Natal, sabe o que ele ganhou? Vinho. Eu não sei se foi vinho ou se foi uma champanhe, foi um negócio caro, ela me contou. Bebida. Foi um negócio caro, uma bebida muito cara, de muita qualidade. E sabe o que ele fez? Pela primeira vez na vida? Jogou fora. Não, ele não aceitou. Não aceitou? Não aceitou o presente. Acho que foi hoje, já estou na comunidade das alunas da ACA, que ele tinha bebido até no trabalho. Sabe o que ele fez hoje? Ele, mesmo com todo mundo agindo errado, ela que começou a agir certo. Sozinha. Aí sim ele jogou fora. Vinho. Sem apoio de ninguém. Vinho importado. Para nós é importado, né? Para eles é nacional. Vinho bom, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o método ACA, que é o método que eu criei, né? Para quem está chegando agora, ele é feito para você, familiar, levar quem você ama a parar de beber, mesmo que essa pessoa não queira. O principal problema do alcoolismo é o alcoolista não querer parar de beber, e isso faz parte da doença. Então é por isso que eu aqui falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Isso, e daí tem gente perguntando, que estratégias são essas? Então tá bom, então vamos lá. Esse é o Dr. Vitor Blasi. Prazer. Ele desenvolveu um método chamado método ACA, Amor contra o Alcoolismo. E eu não tirei do sovaco. Não tirou do sovaco. Ele estudou, obviamente, muitos anos, se especializou num dos melhores centros de estudos de álcool e drogas. É um dos maiores centros de estudos, um dos de melhores centros de estudos de álcool e drogas do mundo. Tá? Na belíssima Porto Alegre. Em cima de todo esse estudo científico, tarará, ele criou um método que, em vez de ele falar para o alcoolista, ele fala para as famílias, porque ele percebeu, na prática dele, muitos anos de prática, que é muito mais eficaz quando a família faz esse papel, né? E não o psiquiatra diretamente. A família sendo o protagonista dessa parada, né? Você, mesmo que a família esteja agindo tudo errado, tá? Se é só você e a família faz tudo errado, se você puder ter apoio deles, bom. Se não puder, não importa. Não importa. A única coisa que você precisa é você saber como lidar. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, tá? Não é mágica. Se você está aqui hoje, ou se você está ouvindo aqui pensando, meu Deus, eu quero achar a pílula mágica, o milagre que vai acontecer. Não é milagre, dá trabalho. Dá trabalho. Dá menos trabalho do que você está fazendo hoje, eu tenho certeza. Porque a maioria das pessoas que me acompanham
sofre muito mais gastando energia e tempo fazendo coisas erradas do que fazendo o que é certo. Mas vamos falar de uma estratégia, a gente já falou de algumas, mas às vezes passa batido, né? Uma estratégia, então, sobre o controle da bebida. Mais uma vez eu quero voltar para aquela pergunta que eu achei fundamental. Por que é importante o familiar entender isso? E eu acho que é importantíssimo por mais uma coisa. Isso o quê? Vamos recapitular para quem está chegando agora. Por que é importante o familiar entender que o alcoolista não pode beber moderado? Ele não pode controlar a bebida. Ou ele vai controlar a bebida parando de beber. Porque eu lembro de uma aluna minha, da segunda turma do curso ACA, estava frustrada, tinha 30 anos vivendo com o alcoolismo do esposo, e aí estava frustrada, eles saíram para viajar, foram ainda quando podia, né? Podia viajar naquela época. Se você está ouvindo isso e você pode viajar, que legal, a gente está numa época que não dá para viajar ainda. Pelo menos não com toda a segurança, né? E o que acontece? Ela ia jantar com ele e tentava pedir para ele se controlar na bebida. Meu amor, vamos jantar e eu quero que você contribua para que a nossa noite seja boa. E ele, por conta da doença do alcoolismo, por conta dos sintomas dele, enfiou o pé na jaca. E ela ficou brava porque ele enfiou o pé na jaca. E aí alguém pode me ouvir, Vitor, mas você está dizendo que ela não tem que ficar brava? Não, não é nada disso. Que eu estou falando que o problema não é ele exagerar. Claro que é também, mas esse não é o maior problema. O problema é que ele começou a beber. Então, uma estratégia que eu ensino, né, uma que faz parte, né, por trás dos fundamentos, né, é você, por exemplo, não vai jantar com a pessoa enquanto ela está bebendo. Não vai jantar para tomar vinho com o seu marido, que é alcoolista. Você não vai abrir uma garrafa de bebida e vai beber com o seu filho, o seu familiar que é alcoolista. Você não vai acompanhar ele na bebedeira. Você não vai confraternizar com ele. No meio de álcool. Com isso. Isso com é álcool. uma ideia. Isso é uma ideia. Isso já é uma... Claro, tem muita coisa por trás disso. É uma das estratégias. Tem gente perguntando desesperadamente em caixa alta aqui, ó. Que estratégia é essa? Eu cheguei agora. A estratégia principal é você chegar na hora. É bom começo. É uma boa estratégia. Mas é porque não é uma estratégia, né? É um conjunto de ações que levam você a influenciar a pessoa para ela chegar num ponto dela perceber por si só que é melhor para ela mesma parar de beber. Sim, o marido da minha aluna jogou fora a bebida, ela não pediu para ele jogar fora. E tanto esse método funciona como tem já tem muitas e muitas provas. Na Semana A que a gente traz algumas. Semana passada vieram várias novas. Semana passada várias novas. Mas continuando, o porquê que é importante o familiar entender essa questão? Para, por exemplo, aplicar essa estratégia. Essas estratégias. Essa que a gente está falando hoje de, por exemplo, não beber com o alcoolista. Tá, entendi. Não comprar bebida para o alcoolista. Uhum. Não buscar bebida no bar para o alcoolista. Não compactuar com, sei lá, às vezes até não ter a própria bebida em casa. Às vezes até parar de beber o familiar. E quando o familiar não bebe? Nunca bebeu. Ele não tem moral para falar daí. Então daí essa estratégia não funciona para essa pessoa. Aí ele não tem moral para falar, porque o familiar que não bebe, às vezes quando ele escuta isso, ele aplica errado. Tá, como assim? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro Coca-Cola. Eu tô sem tomar Coca-Cola, eu não tô contando mais, tá? Mas já passou de 150 dias. Para mim isso é uma vitória, porque eu adoro Coca-Cola. Eu acho que eu tenho moral para dizer o quanto é difícil ficar sem tomar Coca-Cola. Sim. Agora, uma pessoa que nunca tomou e que nem gosta de refrigerante, vem dizer para mim, mas tomar Coca-Cola não é grande coisa. Não é grande coisa para você. Para mim. Para você não é, né? Para mim é. Eu vejo ali, para mim é difícil, mas é um desafio que eu topo para mim, porque eu acho interessante. Então, assim, você nunca bebeu, você não bebe, beleza, essa é uma coisa boa. Mas agora, você vai atrapalhar se você jogar isso na cara. Você não tem moral. Uma vez eu estava discutindo na mentoria com as alunas sobre isso, uma ficou chocada. Falei, você não tem moral para falar. Por quê? Porque você não, para a pessoa entender, para você convencer alguém de alguma coisa, ou até para você mostrar ou influenciar alguém, uma coisa muito importante é que essa pessoa sinta, ou pelo menos imagine, que você compreende as dificuldades do ponto de vista dela. Uhum. Então, se você não bebe e fica falando, mas é tão simples não beber, olha só como a vida é tão linda sem álcool. Não é por aí, não é isso que eu quero dizer quando eu falo para não beber com um alcoolista. Uhum. Estou falando daquela situação em que a pessoa vai lá e sai para jantar com o alcoolista e vai tomar vinho e espera que ele modere.
Ou estou falando para aquela pessoa que vai tentar em casa, às vezes, encher a barriga do alcoolista de comida para ver se ele bebe menos. Eu estou falando, por exemplo, de uma outra aluna minha que saía e ia no bar com o alcoolista, com o marido dela, que ficou 18 anos sofrendo com o alcoolismo do marido, e aí ela ia no bar para tentar fazer ele beber menos. Aí, às vezes, até quando ela ia, ele bebia menos. Aí ela pensava, então eu estou fazendo certo. Aí toda semana era a mesma coisa. Tanto que agora ela passou o segundo Natal da vida dela em 19 anos sem álcool. 19 anos. E Natal e Réveillon. Natal e Réveillon. E sabe o que mudou na vida? E o marido dela, sabe o que ele tem? Sabe com o que ele trabalha? Comércio de bebidas. Mesmo trabalhando com depósito de bebidas, com comércio de bebidas. E sabe o que mudou? Ainda assim ele parou. Ele não teve cirrose, ele não teve um acidente, ele não matou ninguém. Ele não ficou doente, não precisou chegar num extremo desses. No fundo do poço. Não teve nada de fundo do poço. Só que uma coisa mudou. A esposa dele aprendeu e aplicou estratégias do método ACA. É isso que gera mudança. Porque quando o familiar aprende essas estratégias, ele não precisa se preocupar em controlar a bebida do seu familiar. Isso é um resultado natural, ele vai parar de beber. Esse é o resultado esperado. De aplicar a estratégia certa. Tá denunciando aqui, querida, olha só o que ela está dizendo. Já falei isso pro meu marido, eu não bebo e falo para ele, olha como a vida é boa sem álcool. Então, estratégia 1, para quem fala isso, para, não fala isso. Vida é boa sem álcool. Falar isso não é uma boa estratégia. Não é uma boa estratégia, é uma péssima estratégia. Isso gera uma sensação de desconexão muito grande. Gera uma sensação de que você não entende o ponto de vista dele hoje. A vida pode ser sentida como melhor sem álcool para ele depois. Mas você olhar para ele e falar que, olha, a vida é como eu vejo. Não. Você vai ter que entender que, do ponto de vista dele hoje, ele acha que é melhor assim, talvez. Isso. E você não precisa bater de frente para mudar isso. Você pode mudar isso fazendo ele falar isso para você. Até porque batendo de frente você não vai mudar. Você não vai conseguir. Ninguém consegue enfiar nada na cabeça de ninguém. Não. E a gente às vezes até tenta, né? Mas não dá certo. Tá surgindo objeção atrás de objeção aqui. E quando eu compro, porque senão ele vai beber na rua? Essa aí eu já até estava no roteiro. Essa aí eu compro porque ele vai beber. Vitor, mas olha só, você está dizendo para eu não comprar bebida. É por isso que você precisa de uma estratégia, né? Porque se eu compro, ele bebe na rua. Tá cheio de... Então, Vitor, mas se eu não compro, ele bebe na rua. Essa é a sacada. Então, vamos falar do jeito certo. O que é o alcoolismo? Alcoolismo é o quê? É imediatismo. Alcoolismo não é só beber. Alcoolismo é imediatismo. Alcoolismo é inconsequência. Alcoolismo é, muitas vezes, uma baixa autorresponsabilidade. Então, se você quer combater o alcoolismo, você quer vencer o alcoolismo do seu familiar, você vai precisar vencer também o quê? O seu imediatismo. A sua falta de autorresponsabilidade, a sua inconsequência, né? Porque muitas vezes a gente pega e chuta o balde, eu vou fazer de qualquer jeito e as coisas vão, não quero nem saber do resultado que vai dar. Eu vou comprar bebida mesmo para beber em casa, porque senão ele vai para a rua. E é verdade, talvez ele vá para a rua. Só que se você viver pensando só no imediatismo, no curto prazo, você não vai colher uma coisa boa a longo prazo. É claro que essa não é a única estratégia, né? Tem várias estratégias, mas essa é uma ideia. As estratégias, elas dependem da situação que você vive dentro da sua casa, com o seu, não exatamente dentro da casa, mas com o seu alcoolismo, porque esse método também funciona para pessoas que moram à distância. E uma coisa, a questão que você estava falando da moça que comentou aqui no Facebook, que eu percebo assim que por trás disso aqui tem muito aquele raciocínio de que eu estou certo e ele está errado. Porque ele é a pessoa que bebe, ele é o errado, ele é o maldoso, ele é o que traz a mazela da família, todos os problemas da minha vida. E olha como a minha vida é maravilhosa sem álcool. O raciocínio da dominação. Isso. Aí a pessoa fica, ou eu dou um sermão nele, ou eu não digo nada. Isso. Ela não percebe que tem um oceano no meio disso, né? Isso. Aqui, perguntou aqui, não fala nada... E aí eu não falo nada, a pessoa realmente, tipo, não é 8 ou 80, né? Aí o familiar vai ter que entender. E outra coisa que é do alcoolismo. O alcoolismo tem um baixo repertório. Como assim? O alcoolista, tudo que acontece, muita coisa que acontece, ele responde sempre da mesma forma, bebendo. Se o familiar entrar sempre no mesmo circuito de reagir sempre da mesma forma,
às vezes reclamando, às vezes se calando, dando gelo, sempre repetindo o mesmo padrão, vai colher o mesmo resultado, né? Então, o familiar tem que abrir o leque para poder ter mais ferramentas para fazer isso, né? A gente tá falando, mas Vitor, eu não quero, eu quero continuar comprando bebida para ele, senão ele vai sair para beber na rua. Olha, eu não tô aqui para mandar as pessoas a fazer, eu tô dizendo, olha, se você deseja fazer quem você ama parar de beber, essa é uma das coisas que eu acho que são úteis, né? Porque eu tô aqui para ensinar fundamentos, né? Ninguém é obrigado a fazer isso. A pessoa pode não querer fazer isso, ela pode não estar disposta, ela pode não ter interesse em ir mais a fundo nisso, ela pode estar só curiosa e tudo bem. Se você não quer fazer quem você ama parar de beber, até não é nem o seu lugar aqui. Isso. Né? Inclusive, antes eu vi que uma pessoa perguntou, então eu mando para o meu alcoolista as suas lives e tudo mais. Não. E aqui o Vitor, no canal dele do YouTube, nas redes sociais, no Instagram, nos podcasts, enfim, todos os lugares, é para o familiar. É o familiar que vai fazer a pessoa que ele ama parar de beber. Não é o Vitor que vai fazer seu filho parar de beber, não é o Vitor que vai fazer o seu marido parar de beber. Super natural, a pessoa querer terceirizar, né? Isso. E também porque nunca viram, né? Nunca viram. Aposto que a maior novidade. parte das pessoas que estão ouvindo isso, ou vendo a gente aqui ao vivo, acha muito louco essa ideia, né? Porque a vida inteira eu escutei que não tinha como ajudar. Beleza, agora você está escutando uma coisa nova. Então, recapitulando, o que você precisa entender é que a pessoa que você ama, você quer que ela pare de beber, você quer que ela controle a bebida, você vai precisar, e a minha recomendação é que você tenha como objetivo que ele não beba mais, não só amenizar o álcool. Mas aí tem uma pergunta, Vitor, mas por que você acha que as pessoas querem tentar fazer o familiar só diminuir a quantidade de álcool? Essa é uma boa pergunta. Porque elas não têm estratégia para mais que isso e elas têm medo de causar muito atrito. Porque até o que elas conhecem de estratégia causa muito atrito às vezes. Então elas preferem deixar a banho-maria... Que é brigar, palestrar... Dar gelo... Dar gelo nele... Ignorar, ficar braba... Palestrar... Falar que a sua saúde... O seu fígado... Ficar enviando vídeos de psiquiatras na internet para ele, para dar indireta... Mandar aquele negócio, aquelas fotos no grupo do WhatsApp... Olha, pessoas de bem não bebem... Que são provocações, né? São provocações que faz com a pessoa que vai destruindo o relacionamento. Ou tentando se desligar emocionalmente, né? Que vão matando no relacionamento dia após dia. Mas a ideia é essa. É, então, ter como objetivo 0 álcool. E se comprometer com esse objetivo. Porque outra coisa que o alcoolismo se nutre, o alcoolismo se alimenta. Falta de comprometimento. Então, se o familiar não bater no peito e falar, olha, eu quero fazer que eu amo parar de beber, eu vou assumir esse meu desejo para mim e eu vou me comprometer a fazer isso bem feito. O familiar se responsabilizar por fazer a própria parte bem feita. Que é focando no que tem controle. E se responsabilizando pelo próprio comportamento. Isso, no que ele faz e não no que o alcoolista tipo assim, fazendo. eu quero que ele pare de beber, mas eu compro bebida para ele. Você está pisando na bola. Eu sei que talvez não seja fácil para você, mas é aí que entra uma decisão sua, um comprometimento que você vai tendo, de não só aprender, mas de colocar coisas em prática na vida, né? E é para isso, inclusive, que tem o curso ACA, né? Para a pessoa estudar, aprender, ter suporte, ter comunidade, poder realmente desenvolver essas estratégias. Olha só, tem uma pessoa aqui no chat muito chocada, assim, tem um alcoolista no grupo, doutor conversa com o alcoolista. É que, de novo, isso aqui não é para alcoolistas. É para familiares do alcoolista. Não é, Vitor? E se você é alcoolista e está assistindo isso, vai embora, por favor. Você não está no lugar certo. Não é bem o lugar certo para... Não, tipo assim, não que você não pode estar aqui, mas é que não vai te ajudar, não é para você. Não, mas sinceramente, não perca o seu tempo aqui. Se você quer mesmo parar de beber, procura alguém que te ajude a parar de beber. Isso não é o lugar. Não é o lugar para isso. Mas você vê, outro exemplo, o familiar às vezes ele tem a oportunidade de receber o apoio que ele precisa para ele fazer quem ama parar de beber e às vezes ele se atrapalha tanto, perde tanto foco que ele para de aproveitar aquele espaço que é dele. Né? E fica focando nas coisas que ele não tem controle, fica tentando entrar no jogo do alcoolista para fazer tudo conforme o alcoolista quer. E aí entra conforme a doença dele. Por exemplo, aqui a gente está agora para discutir um podcast, para falar sobre esse tema. E essa é a parada, entendeu? Aí vamos mudar tudo que a gente está fazendo para correr desesperado atrás do alcoolista. Peraí, não.
a gente tem aqui a nossa proposta e a gente tem a nossa forma de fazer. E é para o familiar aprender como levar quem ama a querer parar de beber. Mesmo uma pessoa que nunca pensou em parar de beber. Mesmo uma pessoa que, mesmo se você não tem apoio de sua família. Só que eu estou dizendo aqui que é mágica? Não. Estou dizendo que é possível e que para você fazer isso dar certo, você vai precisar de comprometimento. Né? Porque sem comprometimento você não aprende as estratégias. E habilidades, por exemplo, comunicação. Você não vai chegar falando que o alcoolista é um idiota retardado porque ele tá bebendo, porque olha o que você fez, eu emprestava, tá bebendo de novo, né? Entre outras estratégias, às vezes ignorar, outras habilidades, habilidade de comportamento, o que fazer, o que não fazer, quando conversar, quando não conversar, quando tá junto com o alcoolista, quando não tá junto com o alcoolista. Então, assim, são habilidades, são estratégias que você vai aprendendo e você vai cercando o alcoolismo e não o alcoolista de todos os lados, não é mesmo? Total. Às vezes, porque o familiar às vezes escuta, quando escuta isso, fica pensando isso, né? Ai, meu Deus, então eu tenho que passar a mão na cabeça do alcoolista, eu tenho que dar atenção para ele o tempo todo. Mas igual o método ACA, às vezes eu gosto de comparar com uma música. Como assim? Por quê? Uma música, ela é um combinado de notas musicais, tocadas na sequência, no ritmo e com os intervalos certos. Às vezes, uma excelente música tem uma pausa para que ela fique com o tom e com a emoção necessária. Às vezes, uma música precisa ter mais ênfase para que ela possa despertar aquilo que é importante. Então, se você pensar só em 2 notas musicais e não considerar o ritmo, não considerar o momento, você vai ter dificuldade em criar uma bela canção. Então, você vai ter dificuldade em fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si, né? Então, por exemplo, por isso que é importante o familiar entender que, se você quer que o seu familiar controle a bebida, você tem que ter como objetivo parar de beber. Que ele pare de beber. Como finalidade. Tem que estar claro isso na cabeça do familiar. Tem que estar claro isso na sua cabeça. Não precisa jogar isso na cara dele, mas tem que estar claro isso na sua cabeça. Porque se não pode, mas não existe beber moderado para quem tem doença de alcoolismo. Não existe. Não existe. Teve até uma aluna minha que falou assim, Vitor, olha só, eu tô feliz porque a gente está se dando bem, ele diminuiu a bebida, então a gente tem saído, ele está bebendo menos. E ela falou, eu sei que você vai puxar a minha orelha. Daí eu falei, olha, eu não estou aqui para puxar a sua orelha, eu estou aqui para te mostrar o caminho, você está entendendo que isso não dá certo, né? Aí ela precisou viver uma bomba, né? Precisou viver um problema para poder entender que aquilo é necessário. Uma hora essa bomba vai explodir. Vai explodir. Uma hora a conta vai chegar. E eu sou do caminho sólido, né? E nem sempre é o caminho fácil, mas o caminho sólido geralmente é o caminho mais rápido até, né? Nem sempre é o caminho fácil, mas é o caminho que vale a pena, né? Porque com certeza é mais fácil do que... Todo mundo aqui sabe que não é fácil viver com alcoolismo dentro de casa. Eu duvido que é mais difícil do que isso, né? Viver com o problema do alcoolismo do jeito que ele é, sem uma intervenção, né? Então é isso, gente. Foi um grande prazer. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Até a próxima e tchau. Tchau.